Bom dia. Prosseguindo com as leituras sobre teoria geral da administração. Entraremos no tema Escola Humanística da Administração. A teoria das relações humanas é a psicologia entrando no mundo do trabalho. Contexto histórico de mudanças no mundo, mudanças graves, mudanças nos aspectos políticos e econômicos. Período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É nesse período que surge a teoria das relações humanas. É a psicologia entrando no mundo do trabalho. Teoria geral da administração. Escola Humanística da Administração. Texto escrito por Renan Bardini. Administração, Elton Mayo e a Teoria das Relações Humanas. Cientista social australiano, falecido em 1949, Elton Mayo é considerado o fundador do movimento das relações humanas, que se opôs aos princípios do trabalho de Taylor. Como professor e diretor de pesquisas da Escola de Administração de Empresas de Harvard, Mayo dirigiu o projeto de pesquisas da fábrica de Hawthorne entre 1927 e 1932. Essas pesquisas atravessaram momentos históricos da economia norte-americana e da economia global. É nesse período que cai o padrão monetário ouro, que dava base ao sistema monetário internacional. Em 1930, cai o padrão ouro, deixa de existir. Elton Mayo licenciou-se na Universidade de Adelaide, estudou medicina em Londres e Edimburgo, ensinou filosofia mental e moral em Queensland. Mayo escreveu 3 livros, baseados nas descobertas das experiências realizadas em Hawthorne, dando origem à teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas. A abordagem humanística da teoria organizacional contrariou vários postulados da abordagem clássica de Fayol e da administração científica de Taylor. A ênfase na estrutura e nas tarefas foi substituída pela ênfase nas pessoas. A natureza do ser humano como homo social substituiu a concepção de homo economicus, ou seja, que as pessoas são motivadas e incentivadas exclusivamente por estímulos financeiros. É uma mudança de paradigma. É a entrada da psicologia no mundo do trabalho. O homem, o trabalhador, não se orienta apenas pelos aspectos financeiros. Não. Ele integra um grupo social. Ele faz parte de uma equipe. Ele quer ser reconhecido na empresa. A vida na empresa é uma parte considerável da vida do trabalhador. Uma parte extremamente considerável da vida do trabalhador. Então, temos de promover a ideia do homem social. O trabalhador quer reconhecimento. Ele quer se ver integrado num grupo social, quer ser reconhecido. Dentre os autores que agregaram referencial teórico à abordagem humanística, no sentido das relações sociais e psicológicas, podem ser citados Mary Park Follett, George Elton Mayo, Kurt Lewin, Herbert Alexander Simon, Abraham Maslow, Frederick Herzberg e Douglas MacGregor.
através das experiências coordenadas por Elton Mayo e realizadas a partir de 1927 na fábrica Western Electric Company, produtora de equipamentos telefônicos, foi permitido o delineamento dos princípios básicos da abordagem humanística. Para Elton Mayo, a conduta do homem na sociedade é determinada basicamente pela tradição. O comportamento tradicional é visto sob a ótica de um objetivo social positivo. A felicidade individual, o crescimento e a saúde da sociedade dependem da existência de um sentido de função social do indivíduo. Para Elton Mayo, o conflito é uma chaga social e a cooperação é o bem-estar social, exceto as formas de cooperação apoiadas por meios políticos, como as negociações coletivas, que na verdade não são cooperações, são imposições negociadas. Sempre tem um lado vencedor, o lado de sempre, aquele que tem mais força. Por exemplo, no mercado de trabalho, nas reivindicações trabalhistas, o capital sempre sai vencedor. O trabalho sempre se precariza face em relação à força hegemônica e absoluta do capital. Quando cada indivíduo possui o senso de função social e responsabilidade, a sociedade torna-se um organismo social sadio. A cooperação, quando é assegurada, integra os objetivos individuais aos coletivos. Os administradores industriais devem organizar essa cooperação, pois os operários apenas cooperam quando aceitam os objetivos da administração. As experiências de Hawthorne levaram a conclusões que colocavam em xeque as formulações da abordagem clássica e da administração científica, pois derrubavam a preponderância dos fatores fisiológicos sobre os psicológicos. Essas conclusões podem ser resumidas da seguinte forma: é a capacidade social do trabalhador que estabelece o seu nível de competência e de eficiência, não sua capacidade de executar corretamente os movimentos dentro de um tempo pré-determinado. O comportamento do indivíduo se apoia no comportamento do grupo. O trabalhador é um componente de uma equipe. Ele faz parte do grupo social. E a sua produtividade depende de como ele se integra na equipe. É a entrada da psicologia no mundo do trabalho, a teoria das relações humanas. O grupo estabelece métodos próprios para manter o respeito entre os membros do próprio grupo. O grupo é um organismo vivo. Quem produzisse em um ritmo mais rápido era tratado com sarcasmos e apelidos como forma de desaprovação do grupo. A existência de uma organização informal composta por grupos sociais informais. Isso é visto na empresa. A existência de uma organização informal composta por grupos sociais informais. Esses grupos constituem a estrutura humana da empresa e as relações humanas são as atividades desenvolvidas pelas interações sociais entre pessoas e grupos sociais dentro das empresas. O que tem em toda empresa, em toda organização social? Panelinhas. Pronto. A existência das panelinhas é a base
da teoria das relações humanas.